Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso culto online. É sempre motivo de muita alegria para todos nós da Igreja Batista Alvorada receber você, a sua casa, a sua família em nossas celebrações online. O culto é virtual, é verdade, mas ele parte de corações sinceros, portanto é um culto em espírito e em verdade, sempre queremos isso. E queremos também que você celebre o Senhor junto conosco. Nosso desejo sincero e profundo é que essa experiência de culto seja uma bênção para a sua vida, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e fale ao seu coração. É o que nós queremos. Por isso eu te convido agora, eu te peço que você se junte à minha oração nesse momento, fechando seus olhos e vamos buscar o Senhor. Tente silenciar o seu coração nesse momento, vamos falar com Deus. Senhor Deus eterno, querido, bendito, soberano, te louvamos, Senhor, mais uma vez te louvamos. Reconhecemos que o Senhor é bondoso, reconhecemos que o Senhor é gracioso e reconhecemos que o Senhor é santo. Santo, o Senhor é santo. Digno do nosso louvor, digno da nossa fidelidade, digno da nossa devoção. Atribuímos ao Senhor, Deus eterno, o dom da vida, atribuímos ao Senhor toda a esperança que há sobre a terra. Sabemos da tua fidelidade, do teu amor, sem limite sobre todos nós. Por isso, cantamos a tua glória, por isso, bendizemos o teu nome bendito e eterno, e o nosso desejo é fazer isso enquanto houver vida sobre nós. Recebe esse culto, Senhor. Abençoe esses lares, todos eles, todas as filhas e filhos do Senhor que nesse momento se reúnem para cantar a tua glória, para buscar o teu santo nome em oração e para ouvir a tua voz. Fala conosco, pedimos, Senhor, fala conosco. Pelas suas misericórdias, fala conosco. É o que nós desejamos, é a oração que fazemos e fazemos isso nos méritos de Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom culto, celebre ao Senhor junto conosco. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto de um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi tua história, levando a cruz sem pecado algum.
só porque me amou. Morreu por mim, não hesito. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei. Minha vida é Tua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, da Tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de Ti, estou mais perto. Meu prazer é Te ver, és o meu Redentor. Estou mais perto de Ti, estou mais perto. Meu prazer é Te ver, és o meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu Redentor, porque vives minha fé não morre.
todas as experiências que nós temos, os relacionamentos são talvez as mais prazerosas. Nós somos seres de relacionamentos. Nós fomos dados uns aos outros para viver essa experiência de comunhão, de relacionamento. Foi o Senhor que nos fez assim. Eu gosto daquele relato do Gênesis, quando o Senhor, vendo Adão sozinho, o Senhor chegou a uma conclusão. Não é bom que Adão esteja só, não é bom que o homem esteja só. A partir dali o Senhor nos deu esse privilégio de nos relacionarmos. Nós fazemos amizades, nós construímos família, nós nos aproximamos. Isso é muito bom. É um dos dons que Deus nos deu, é um dos presentes eternos. Tem amigos, tem irmãos que nós carregaremos para a eternidade. O Senhor nos abençoou com pessoas. Eu não tenho a menor dúvida de que a maioria das bênçãos espirituais que recebemos da parte de Deus, ela vem da boca, do coração, das mãos, da vida de pessoas que o Senhor nos deu para nos relacionar. As pessoas são bênçãos que o Senhor nos dá, sem dúvida disso. Mas por mais paradoxal que seja, essas mesmas pessoas que ora nos abençoa, elas também podem nos ferir profundamente. Sim, as pessoas que amamos têm essa capacidade de ferir a nossa alma, de ferir o nosso coração. E isso acontece por uma questão muito simples. É que essas pessoas que amamos, nós abrimos espaço em nossas vidas, em nossos corações, para que elas transitem. As pessoas que amamos transitam em terrenos sagrados do nosso ser. E por isso elas têm esse poder de nos machucar, de nos ferir. Então olha que paradoxo. Pessoas que podem nos levar a experiências de profundo prazer, de profunda alegria, que registram e ficam gravados para sempre em nossa memória. Se você vasculhar aí a sua mente, certamente você lembrará de experiências antigas, com pessoas que você ama, amigos, irmãos, primos, pai, mãe. Você certamente foi abençoado com momentos de alegria por pessoas, cercado de pessoas que você ama. Isso é fato. Mas se você vasculhar também o seu coração, você vai perceber que as dores, as feridas, as mágoas mais profundas, mais dolorosas que você carrega em seu coração também, elas vieram de pessoas queridas. Nós fomos feitos de seres de relacionamento. E esses últimos tempos eu tenho conversado com bastante pessoas e eu tenho percebido o quanto esses relacionamentos eles influenciam o nosso futuro. Nós estamos falando de esperança. E falar de esperança é necessariamente falar de futuro. Nós falamos de esperança porque nós estamos esperando algo, nós estamos projetando algo, nós estamos olhando e aguardando e nos relacionando de alguma forma com aquilo que ainda vem. E falando com essas pessoas sobre relacionamento, eu percebo o quanto os relacionamentos nos ajudam ou atrapalham na construção do nosso futuro, ou ajudam ou atrapalham a gente cultivar o nosso coração em esperança. E pensando nisso, nessas conversas e em momentos de oração por pessoas queridas que têm compartilhado algumas questões comigo nesses últimos dias, eu lembrei de uma experiência de José, e mais precisamente de um sermão que eu preguei há um pouco mais de um ano em nossa igreja sobre a experiência de José. E eu queria revisitar essa experiência de José, revisitar esse sermão, e falando sobre a esperança, como nós estamos falando, estamos afirmando que é bom ter esperança, mas eu queria fazer isso a partir da experiência de José. Eu acho que todo mundo conhece a história de José, ela está narrada tanto no texto sagrado, que é a fonte dessa história, né, onde a gente teve acesso a essa história, mas tem diversos filmes, teve uma novela recentemente narrando a vida de José. Então a história dele é bem conhecida, todos nós sabemos que José é filho de Jacó, um dos filhos de Jacó, e que ele tinha sonhos, era um garoto sonhador. E todos esses sonhos, todos os sonhos que José tinha, em todos eles ele estava em uma posição de destaque sobre os seus irmãos, sobre até os seus pais, e isso incomodou profundamente os seus irmãos. Os irmãos de José não souberam lidar com esse sonho, com esse garoto sonhador, e que
Certo? Em determinado momento parecia uma certa arrogância em José. Como assim você é maior do que a gente? Como assim você é maior não apenas do que os seus irmãos, mas também sobre papai e mamãe? Então, os irmãos de José não estavam muito confortáveis com esses sonhos que o seu irmão José tinha. Até que eles resolveram ter uma ideia de acabar com a vida de José. Resolveram matar o irmão. E lá pelas tantas desse plano tenebroso dos irmãos, o mais velho falou, não vamos matar o nosso irmão, não vamos ter o sangue dele em nossas mãos, vamos vendê-lo, vamos jogar nossa cisterna, depois vamos vendê-lo. Estava passando a caravana de pessoas escravizadas, como era o costume daquela época, e os irmãos venderam José como escravo. Como escravo ele foi parar no Egito. No Egito ele foi parar na casa de Potifar, um senhor de escravos, que resolveu contratar aquele jovem para trabalhar na sua casa. Na casa de Potifar ele se destacou como um servo muito útil, muito competente, muito comprometido, até fiel ao seu senhor, até que a história narra que a esposa de Potifar resolveu se aproximar e estabelecer um relacionamento, traindo seu esposo com José. Mas José, o que a história nos conta, tinha princípios muito bem solidificados no seu coração e resolveu não ceder à tentação da sua senhora e assim traindo a confiança do seu senhor e traindo a confiança do seu Deus, e ele fugiu e não correspondendo às expectativas da esposa de Potifar, e essa, por sua vez, amargurada, rejeitada, inverteu a história e apresentou para Potifar, o seu marido, a história de que foi José que tentou alguma coisa contra ela. Isso fez com que José fosse parar na cadeia, José foi preso. E lá preso ele conseguiu ajudar alguns dos seus colegas de cela, de modo que um deles conseguiu cair da cela e saiu prometendo a José que uma vez fora daquela situação, ajudaria José de alguma forma e levaria a informação desse jovem sonhador que não apenas sonhava, mas interpretava sonhos ao Senhor do Egito. Só que esse, o copeiro do rei, ele esqueceu, ele não cumpriu a promessa e José passou mais tempo do que planejado na cadeia. Até um dia que o Senhor do Egito teve um sonho que perturbou ele muito. Eu estou encurtando a história de José, tá bom, gente? E nesse sonho ele sonhou com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E o sonho perturbou o faraó, o senhor do Egito, porque no sonho as vacas magras, esqueléticas, comiam as vacas gordas. E aí o faraó ficou muito perturbado com isso, de modo que chamou todos os sábios, todos os magos, todos os sacerdotes do Egito e propuseram a eles que interpretassem esses sonhos. Só que eles não conseguiram. Foi aí que o copeiro do rei lembrou de José, um garoto sonhador que interpretava sonho, e trouxe esse à presença do faraó, e o José conseguiu interpretar o sonho, de modo que o faraó ficou impressionado, não apenas com essa capacidade, esse dom que Deus tinha dado a José, mas sobre os conselhos que José tinha dado ao senhor do Egito, e de modo que o faraó estabeleceu José como uma espécie de governador de todo o Egito. Pois bem, curtei a história. Nessa história de dor, sofrimento, de lutas, a gente pode ver em vários momentos que José passou por experiências muito próximas de todos nós. Passou por dores, por decepções, por frustrações, por mágoas, muito próximas daquela que nós passamos. E a grande questão é que são essas dores, essas decepções, essas desilusões, essas mágoas, essas traições que ferem a nossa alma profundamente. E são elas que têm esse poder de roubar a nossa esperança. Elas roubam a esperança. Mas olhando para a vida de José, eu queria fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Vendo toda a trajetória de José e essa fidelidade e essa seriedade de José, o que aconteceu com a vida de José? E mais precisamente com esse texto, olha o que acontece. Lá no finalzinho da história, José já estabelecido como senhor do Egito, como governador do Egito, já se cumprindo aquilo que ele havia interpretado, o período de 7 vacas gordas, muita abundância naquela região,
E aí veio o período das 7 vacas magras, muita fome, muita miséria, mas o conselho que o José tinha dado ao faraó é que armazenasse em celeiro, se precavendo, se preparando para esse período de escassez. Pois bem, foi exatamente nesse período de escassez que todo mundo veio ao Egito para buscar alimento, para comprar na mão de faraó, afinal, era o único reino que havia se preparado para esse momento. Interessante que entre esses que vieram também os irmãos de José. Não, eles não sabiam que José era o governador do Egito. Ele veio comprar como todos vieram. E aí José reconheceu logo de cara os seus irmãos. Há um provérbio popular que diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Lembra de detalhes. Pois bem, José lembrou, reconheceu seus irmãos. Seus irmãos não reconheceram. E aí a história se desenrola com um drama espetacular, detalhes interessantíssimos. Mas o que eu queria chamar a atenção é para essa expressão que está no capítulo 50, Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Esse texto é extraordinário. Gênesis capítulo 50, versículos de 19 a 21 que eu vou ler agora. Eu estou lendo na versão da NVI, que diz assim: José, porém, lhe disse: não tenha medo. Aqui José já tinha se revelado aos seus irmãos. Não tenham medo, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu acho esse texto extraordinário. Eu olho para essa capacidade que José teve de pegar todo aquele mal, todo aquele rancor, toda aquela dor, toda aquela angústia que ele carregava no peito e transformou em uma experiência como essa. E a pergunta que eu faço é: o que aconteceu com José? Mas eu acho que essa pergunta não é de toda a mais adequada. Porque de fato José passou por uma experiência extraordinária. Mas não foi José o autor dessa experiência. Às vezes a gente olha para os heróis da Bíblia, a gente olha para os grandes homens e mulheres de Deus que desenvolvem feitos extraordinários, que passam por experiências fabulosas. E a gente fica encantado com a vida deles e nos perguntando o que é necessário fazer para se tornar uma mulher como essa, um homem como esse. Mas o que a Bíblia deixa claro para a gente é que grandiosos não são esses homens e mulheres. Grandioso é o Deus que está com eles. A Bíblia não é história de homens e mulheres, não apenas. É bem verdade que tem várias biografias, várias personagens com as quais a gente pode se espelhar e aprender bastante com elas. Mas essas histórias falam pra gente de um Deus que caminha com os seus. É Deus que é grandioso, é Deus que é poderoso, é Ele que pode transformar realidades. Se José caminhasse sozinho, provavelmente ele seria um escravo rancoroso, um escravo odioso, ou um preso. Não sei se naquela altura ainda estaria vivo. Mas José, ele conseguiu superar os seus desafios porque ele andou com Deus. Nós acreditamos que andar com Deus dá esperança, que é o fato de nós andarmos com Deus que nós conseguimos driblar as adversidades da vida e superar até os traumas causados por pessoas, porque é Deus que tem o poder de sarar o nosso coração, a nossa alma. Porque a ferida causada pelas pessoas que nós amamos, ela não é ferida sobre a pele, na carne, é ferida na alma. E ferida de alma não se cicatriza com remédio de farmácia. Nós precisamos de uma intervenção do alto para sarar um coração ferido e magoado. Mas olhando para essa vida de José, eu percebo algumas coisas que aconteceram na vida de José que ajudaram ele a superar isso e manter o coração cheio de esperança. Porque quem está acompanhando essa série nossa sobre esperança, lembra que uma das definições que nós já falamos sobre esperança é que esperança é a capacidade de esperar confiando na promessa que nos foi feita. Não é só esperar, não é somente aguardar, não é somente deixar o tempo passar. É esperar com paciência no Senhor. É aguardar sabendo que Deus rege a história e presente está. Ele é presente
Isso é esperança. É saber que mesmo que todas as coisas pareçam contrárias a nós cremos em um Deus Emanuel. Isso é esperança. E é crendo nisso, é guardando isso em nossos corações, que nós conseguimos passar pelos altos e baixos da vida, sabendo que tem algo, na verdade, alguém maior do que todos os problemas, todos os reveses e todas as dificuldades causadas pela vida e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Pois bem, eu destaco algumas coisas que aconteceu que eu, lendo a história de José, consigo extrair aqui e talvez sirva para a sua vida. Primeira coisa, José conseguiu perdoar os seus irmãos, mas perdoar demanda tempo. Não é uma coisa fácil. José perdoou, de fato, ele perdoou seus irmãos. Mas se a gente for ler a história de José, o que o texto bíblico nos ensina, ou pelo menos insinua pra gente, é que desde a traição dos seus irmãos, José era um garotão ainda, até o dia do encontro, desse encontro aqui que nós acabamos de ler, demorou em média 15 anos. 15 anos. Eu acho que José não esperou esses 15 anos para perdoar os seus irmãos. Eu acho que ele perdoou antes disso. Mas até o dia do acerto de contas, 15 anos. 15 anos é bastante tempo. E é tempo que é necessário para que algumas feridas sarem, cicatrizem. Nós precisamos respeitar esse tempo em nosso coração. A gente olha para essas histórias e às vezes até se culpa, fala, fulano conseguiu, olha para essa história, olha como ele era um homem de Deus, olha para fulana. E a gente olha para a gente e fala, olha, eu não consegui ainda. E aí eu queria te dar uma palavra solidária, talvez não chegou o tempo ainda de você perdoar. Há quem pense que perdoar é como estalar de dedos. Não acredito nisso. Eu acho que um perdão sincero e verdadeiro, ele demanda tempo por alguns motivos. O primeiro motivo é porque a cicatrização demora mesmo. Não tem o que fazer. Por mais poderoso que seja o remédio curativo, há um tempo. É necessário um tempo. Segunda coisa, é importante que as feridas causadas na gente nos ensinem alguma coisa. Porque as pessoas que não conseguem valorizar as suas feridas são pessoas que se ferem continuamente. Mas quando você para diante de um sofrimento e se pergunta, por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Por que eu deixei? Onde é que eu estava com a cabeça? Será que eu não percebi isso, aquilo? Será que eu não impus respeito o suficiente? Será que a gente não conversou muito? O que aconteceu? Eu acho que os ferimentos, as feridas, as dores da vida nos ensinam algo. É bem verdade que nem sempre a culpa é nossa, às vezes as coisas acontecem porque tem que acontecer, às vezes é apenas mau caratismo do outro, enfim, existem motivos diversos. Mas na verdade eu suspeito, que toda ferida que nós passamos, todas as dificuldades, elas nos ensinam algo. E o tempo, ele ajuda isso. Eu não sei se você já passou pela experiência de tentar tomar uma decisão no impulso, mas depois parar por algum motivo, alguma coisa te fez parar, você parou um pouco, deixou passar um tempo e depois pensou e falou, olha, se eu tivesse feito aquilo naquele momento, seria uma péssima decisão, uma péssima escolha. Tempo. Tem feridas que só cicatrizam com o tempo. E o perdão sincero e verdadeiro, e o suspeito, que ele demanda tempo. Tempo, primeira coisa. Segunda coisa que aconteceu com José, e eu acho que a gente pode trazer pra gente, é que perdoar nos livra da amargura. E aí eu diria que só é possível ter esperança corações que se libertaram da amargura. Porque o que é amargura? Isso eu vi em muitas pessoas que eu conversei recentemente. Amargura é como uma espécie de âncora que te prende ao passado e por mais que você consiga ir longe, por algum motivo, em alguns momentos, com uma certa frequência, você volta àquele lugar da dor. Aconteceu há 10 anos, aconteceu há 20 anos, aconteceu há muito tempo atrás, mas ainda está vivo em seu coração, de modo que só tocar como uma ferida aberta. Basta tocar que está extremamente sensível ainda. Eu respeito a sua dor, respeito de verdade. Respeito a sua luta, respeito. Não estou diminuindo a sua dor. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Até quando? Até quando você vai permitir que aquilo lá do passado molde a sua vida, comprometa o seu futuro? Como é que você vai ter esperança se você não está conseguindo ir além porque aquilo lá atrás te prende? Perdoar é cortar com essa corrente que te aprisiona. Perdoar é ressignificar aquilo. Não estou dizendo para você esquecer, não é amnésia.
é ressignificar, olhar para aquele lugar de dor e perceber que aquilo não causa mais influência na sua vida, que não determina mais, que não é mais algo que te impede de caminhar. Corações amargurados têm dificuldade de ter esperança. Por quê? Porque tem dificuldade de se relacionar novamente. Percebeu que a ferida lá atrás foi porque você confiou em alguém, agora você não consegue confiar mais em ninguém. Ou porque você se lançou em sinceridade e agora você fica sempre com o pé atrás. Foi porque você começou a servir as pessoas e no momento que você precisou, ninguém te serviu. O conselho que a Bíblia nos dá é que nós não podemos deixar nenhuma raiz de amargura em nosso coração, porque ela brota e gera coisas terríveis, que faz mal, muito mal a você. Quer avançar, quer ter esperança, se propõe a curar essa ferida. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Talvez você precise conversar com um amigo espiritual, talvez você precise desabafar com alguém, talvez você precise até de um tratamento médico, profissional, para te ajudar a lidar com isso, não sei. Mas eu queria te encorajar a dar de cara com isso e resolver. Deixar o passado no passado e construir a história do seu futuro. Para isso você vai precisar perdoar. A esperança para muitas pessoas surgirá a partir de uma experiência de perdão. Perdão nos liberta da amargura, perdão nos ajuda a nos projetar para o futuro. Por fim, uma última experiência aqui que eu destaco da vida de José é que José conseguiu perdoar, conseguiu ressignificar, porque José confiou em Deus. Eu creio que, não vou dizer impossível, mas é muito difícil vivermos no mundo que nós vivemos tendo esperança sem confiar em Deus. É difícil. A gente vive um mundo injusto. A gente vive um mundo onde as pessoas traem umas às outras. A gente vive um mundo onde a gente falha com as pessoas. E por isso a gente precisa que Deus nos ajude a perdoar, nos ajude a reconhecer as nossas falhas, nos ajude a sarar o nosso coração, nos ajude a crer que essa realidade ao nosso redor não é definitiva nem absoluta. Confiar em Deus nos ajuda a crer que Ele está na história, que Ele rege a história e que esse mundo não é o tudo. Nós temos algo além. Perdoar é um sinal que a gente confia em Deus. Porque essa frase de José é interessante. Ele fala o seguinte: estaria eu no lugar de Deus? Não, nós não estamos no lugar de Deus, por isso a gente não pode julgar as pessoas. Não, a gente não está no lugar de Deus, por isso a gente não pode ter todo o poder. Nós não temos todo o poder. Nós não estamos no lugar de Deus, nós precisamos de Deus. Caminhamos com Deus e é Ele que nos sara. Porque sarando o nosso coração, sarando a nossa alma, Ele nos enche de esperança. Eu queria te convidar a ter esperança. Eu queria reafirmar para você que é bom ter esperança. Mas eu quero te dizer que se você não conseguiu perdoar, se você tem um coração amargurado, se você carrega muito do passado no seu coração, na sua alma, você talvez, muito provavelmente, você está tendo muita dificuldade de ter esperança. Mas eu queria te desafiar a perdoar. Não porque o outro merece. Não porque ele fez algo que compensou. Não queria que você perdoasse por ele. Queria que você perdoasse por você. Porque você merece um futuro diferente. Porque você merece receber de novo esse dom que é ter relacionamentos. Porque você merece amar e ser amada, amar e ser amado. Porque você merece confiar e receber dos outros sinais de confiança. Porque você precisa ter amigos e irmãos sinceros. Você precisa, você merece. E você merece não porque você é bom. Você merece porque isso é um dom de Deus. Deus nos abençoou com relacionamentos. E nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Mas talvez, para você acessar esses relacionamentos saudáveis que estão próximos a você, certamente estão, você vai precisar se libertar daquele passado lá. E assim como José, chegar a essa confissão de fé, a essa declaração, a esse estado. Eu confio em Deus, eu não estou no lugar dele e eu sei que Ele cuidará de nós. É bom ter esperança. E é bom ter um coração cheio de esperança e vazio de amargura, vazio de dor, sarado, curado. Que Deus te abençoe.
que Deus te cure e que Ele sopre da sua graça cheia de esperança sobre a sua vida, fazendo nova todas as coisas. É o meu desejo, é a minha oração por você, e eu faço essa oração em nome de Jesus, diante do qual eu peço a bênção sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que Ele te abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Senhor do universo, o dono do meu coração, Tu és onipotente Salvador, o Pai da criação, Cordeiro de Deus, o Deus Emanuel, que comigo sempre está. Eu te louvarei com todo o meu coração, te adorarei, Senhor do meu viver, ó fortaleza minha, meu grande Salvador, em quem encontro esperança, abrigo em meio temporal. Eu te louvarei com toda a minha força, te adorarei por tudo que Tu és a minha rocha, o meu lugar seguro, onde posso repousar. O Santo de Israel governa sobre toda a terra. Tu és a minha estrela da manhã, amigo incomparável, meu guia e protetor, castelo forte és minha habitação. Eu te louvarei com todo o meu coração, te adorarei, Senhor do meu viver, ó fortaleza minha, meu grande Salvador, em quem encontro esperança, abrigo em meio temporal. Eu te louvarei com toda a minha força, te adorarei por tudo que Tu és a minha rocha, o meu lugar seguro, onde posso repousar. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo,